Aleluia. Traz, Senhor, um vigor sobre o Vitor, Senhor. Vigor sobre o seu corpo físico, Senhor. Ele que tem se oferecido, se disposto para Ti, Senhor. Mesmo que venha cansaço ou fadiga, mas que venha o renovo da Tua parte, Senhor. Um novo ânimo. E agora oramos pedindo, Senhor, unção sobre a vida dele. Sabedoria, revelação, Senhor. Abre os olhos do seu entendimento. Ó Senhor, que ele possa falar aquilo que Tu queres nessa noite, Senhor Deus. Nós oramos e abençoamos ele, Senhor. E oramos também pelo Micaías, Senhor. Tem a capacidade para interpretação, no nome de Jesus. E oramos por cada um que está ouvindo, Senhor, para que possa gravar a Tua palavra num bom e reto coração. No nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Quisiera en esta noche Eu gostaria de, nesta noite, reflexionar refletir qué es vivir para Cristo. o que é viver para Cristo. En 2 de Corintios 5:15, Em 2ª Epístola de Paulo a Coríntios 5:15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. y por todos murió, E morreu por todos, para que los que viven para que os que vivem ya no vivan más para sí, já não vivam mais para si, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. senão para aquele que morreu e ressuscitou por Quisiera eles. reflexionar sobre esta parte. Eu gostaria de refletir sobre esta parte. ¿Qué es vivir para Cristo? O que é viver para Cristo? Desde ya les digo, Desde então eu já digo, estar en la iglesia y no vivir para Cristo no está en la Biblia. estar na igreja e não viver para Cristo, isso não consta na Bíblia. La Biblia fue escrita para aquellos que viven para Cristo. A Bíblia foi escrita para aqueles que vivem para Cristo. De lo contrario, lo que ella dice no es para nosotros. Do contrário, o que a Bíblia diz não é para nós. Vamos a ver cómo Pablo entendía esta realidad. Vamos ver como Paulo entendia essa realidade. En Romanos 14:8. Em Romanos 14:8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Cualquiera que no vive para Cristo Qualquer que não vive para Cristo y no está en la iglesia, Y no- y está en la iglesia, e está na igreja, se va a cansar, vai se cansar, se va a agotar vai ficar esgotado y va a quedar aburrido. e vai ficar chateado. Porque la iglesia, la única razón de ser es vivir para Cristo. Porque a igreja, a sua única razão de ser é viver para Cristo. El que está en la iglesia y no vive para Cristo, O que está na igreja e não vive para Cristo, se equivocó de lugar. ele está enganado do seu lugar. Busque otro lugar, Pode procurar outro lugar, pero no venga a la iglesia. mas não precisa vir na igreja. Porque la iglesia es para vivir para Cristo. Porque na igreja é o lugar de se viver para Cristo. Todos los que están en la iglesia Todos os que estão na igreja viven para Cristo. vivem para Cristo. Esto lo entendía así Pablo. Assim entendia Paulo. Y por eso dice, si vivimos, Por isso ele disse que se vivemos, para el Señor vivimos. para o Senhor vivemos. Y si morimos, E se morremos, para el Señor para o morimos. Senhor morremos. Sea que vivamos o que Seja muramos, que vivamos ou morramos, que del Señor somos. do Senhor nós somos. Otro pasaje, Outra passagem, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Cómo entendía Pablo el vivir para Cristo? Como Paulo entendia o viver para Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Con Cristo
estoy juntamente crucificado. Com Cristo eu estou juntamente Y crucificado. ya no vivo yo, Já não vivo eu, mas vive Cristo en mí. mas agora Cristo vive em Y mim. lo que ahora vivo en la carne, E o que eu vivo agora na carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, eu vivo na fé do Filho de Deus, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. ¿Cómo entendía Pablo el vivir para Cristo? Como Paulo entendia o viver para Cristo? Estar crucificado, Estar crucificado, juntamente con Cristo. juntamente com Cristo. Para ya no vivir él, Para não mais viver ele, vivía Cristo en él. vivia Cristo nele. ¿Cómo entendía Pablo el vivir para Cristo? Como Paulo entendia o viver para Cristo? Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. El vivir es Cristo O viver é Cristo, y el morir es ganancia. e o morrer é ganho, é lucro. Qué raro, ¿verdad? Que estranho, verdade? En este mundo suena extraño esto. Nesse mundo soa muito estranho isso. Aún dentro de muchas iglesias. E ainda dentro de muitas igrejas. Para mí el vivir es Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Otros dirían, Outros diriam, para mí el vivir es mi negocio, para mim o viver é o meu negócio, es mi familia. é minha família. Para mí el vivir es Cristo. Para mim, o viver é Cristo. ¿Qué abarcaba para Pablo el vivir para Cristo? Que abrangia para Paulo no viver para Por Cristo? lo menos le digo tres cosas. Pelo menos eu posso dizer três coisas. La primera está en Filipenses 3:9. A primeira está em Filipenses 3:9. Perdón, desde el 7 hasta el 9. Do 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. En el versículo 9, No versículo 9, Pablo quería Paulo queria ser hallado en él, ser achado nele, hallado en Cristo. ser achado em Cristo. Cada vez que lo encontraban a Pablo, Cada vez que encontravam Paulo, tenían que ser encontrado en Cristo. tinha que ser encontrado em Cristo. Un pastor nos había enseñado mucho de vivir en Cristo. Pastor nos tinha ensinado muito sobre o viver em Cristo. Y un día íbamos a un retiro E dia nós íamos a retiro y lo íbamos a pasar a buscar a él. e íamos passar a buscá-lo. Y se nos hizo muy tarde E ficou muito tarde. y íbamos a llegar a las 9 de la noche Nós íamos chegar às 9 da noite. y eran las 3 de la mañana. E eram 3 da manhã. Y él nos había enseñado que en todo momento teníamos que estar en Cristo. E ele tinha nos ensinado que em todo momento devíamos estar em Cristo. Y entonces, cuando llegamos a las 3 de la mañana, E então, quando nós chegamos às 3 da manhã, tocamos el timbre tocamos a campainha y todos miramos a ver si estaba o no estaba en Cristo. e todos nós olhamos para ver se estava ou não estava em Cristo. Y se prendieron las luces de adentro. E se acenderam as luzes lá dentro. Y apareció el hermano, E apareceu o irmão, todo despeinado, todo despenteado, en pijamas, de pijama, diciendo, dizendo: ¡Aleluya! Aleluia! Estaba en Cristo. Ele estava em Cristo. Ser hallado en Él, Ser achado nele, en cualquier lugar, em qualquer lugar, en cualquier hora. em qualquer hora. Pablo pedía esto.
Paulo pedia isso, ser hallado en Él. ser achado nele. Cada vez que me encuentren Cada vez que me encuentren en Cristo. que me encontrem em Cristo, No fuera de Él. não fora dele, No distraído. não distraído, En Cristo. em Cristo, Haciendo la comida. fazendo a comida. Viene alguien Vem alguém que no me sorprenda que não seja que surpreendido no estoy en Cristo. que não estou em Cristo. En todo lugar. Em todo lugar, Estar en Cristo. estar em Cristo. Esto quería Pablo. Isso queria Paulo. Entonces, ¿qué abarca el vivir para Cristo? Que abrange o viver para Cristo? Una de las cosas, Uma das coisas, ser hallado en Él. ser achado nele. En segundo lugar, Em segundo lugar, ¿qué abarca ser hallado en vivir para Cristo? o que abrange viver para Cristo? En Gálatas 4:19. Em Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aquí no solamente Pablo quería ser él hallado en Cristo, Aqui nós vemos que não só Paulo queria ser achado em Cristo, sino que sufría dolores de parto sino até que sofria dores de parto, para que la iglesia esté en Cristo. para que a igreja também estivesse em Sufro Cristo. dolores de parto Sofro dores de parto, para que Cristo sea formado en vosotros. para que Cristo seja formado. Ya no él solamente quería ser hallado en Cristo, Já não somente ele queria ser encontrado em Cristo, sino la iglesia. ele queria também que a igreja. Y esto lo llevaba a sufrir, Isto levava ele ao sofrimento. porque veía aquel hermano Daí então aquele irmão que estaba en otra cosa, que estava em outra que coisa, no entendía, que não entendia, otros distraídos, outros que estavam y distraídos. entonces él sufría, Então ele sofria, porque él también quería porque ele também que queria toda la iglesia que toda a igreja sea hallada en Cristo. fosse achada em Cristo. Y en tercer lugar, Em terceiro lugar, ¿qué abarcaba para Pablo vivir para Cristo? que abrangia para Paulo em viver para Cristo. En Romanos 15:17. Em Romanos 15:17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvianças até ao Lírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pablo no solamente quería él ser hallado en Cristo, Paulo não queria somente ele ser achado em sino Cristo, que toda la iglesia sea hallada en Cristo. senão que toda a igreja fosse encontrada em Cristo. Pero abarcaba mucho más. Porém, isto abrangia, se estendia até muito Él mais. quería que el mundo sea hallado en Cristo. Ele queria que o mundo fosse Y achado. él llevaba a Cristo E ele levava a Cristo desde Jerusalén hasta Ilírico. desde Jerusalém até o Lírico. Desde Jerusalén hasta Ilírico Desde Jerusalém até Ilírico. hay 2.500 kilómetros. A 2.500 quilômetros. No había aviones, Não tinham aviões. no tenían autos, Não existiam carros. no existían colectivos. Não tinham ônibus. Era a pie, Era a pé, por barco, por barco. 2.500 kilómetros. 2.500 quilômetros. Desde Jerusalén Desde Jerusalém hasta Ilírico, até Ilírico, todo lo he llenado de Cristo. tudo tenho enchido de Cristo. ¿Qué es vivir para Cristo? O que é viver para Cristo? ¿Asistir a la iglesia? Assistir ao culto, à Los, igreja? los domingos. Nos domingos? Perdone que me ría. Desculpem que eu ria. Te equivocaste de lugar. Acho que você errou o lugar. Vivir para Cristo Viver para Cristo es lo que dice la palabra. é o que diz a palavra. Ser hallado en Él, É ser encontrado en nele. todos los lugares. Em todos os Que lugares. la iglesia sea hallada en Cristo Que a igreja seja achada em y Cristo. que el Evangelio sea predicado en todos los lugares de la tierra. E que o Evangelho seja pregado em todos os lugares da terra. Todo lo he llenado de Cristo. A tudo eu tenho enchido de Cristo. Caminando. Andando. Caminando.
2.500 kilómetros. 2.500 quilômetros. Creo que es desde aquí hasta Buenos Aires, ¿puede ser? Mais. Todo lo he llenado de Cristo. A tudo tenho enchido de Cristo. ¡Qué locura! Que loucura. Es un loco. É um louco. Somos locos. Somos loucos. Los que viven para Cristo Os que vivem para Cristo son locos. são loucos. O son cuerdos. Ou são cuerdos. Y los que no viven para Cristo E os que não vivem para Cristo no saben lo que se están perdiendo. não sabem o que estão perdendo. La gloria que esto significa. A glória que isto significa. Entonces Pablo tenía discípulos. Então Paulo tinha discípulos. Y los discípulos de Pablo E os discípulos de Paulo tenían que ser como él. tinham que ser como ele. Tenían que aprender a vivir para Cristo. Tinham que aprender a viver para Cristo. Uno de los discípulos más cercanos que tenía Dos discípulos mais próximos que era tinha Timoteo. era Timóteo. Y él habla a Timoteo enseñándole estas cosas. E ele fala a Timóteo, ensinando-lhe essas Y en coisas. segunda de Timoteo, Em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, capítulo 2 e versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. en mi versión dice, Na minha tradução diz ninguno que milita que nenhum que milita se enreda en los negocios de la vida se envolve, se prende em negócios a da fin vida, de agradar a aquel a fim de agradar àquele que lo tomó por soldado. que o chamou para soldado. Pablo dice que Timoteo es un militante. Paulo diz que Timóteo é um militante. Los que viven para Cristo son militantes. Os que vivem para Cristo são militantes. En la iglesia hay dos tipos de personas. Na igreja tem dois tipos de pessoas. Los militantes Os militantes y los enredados. e os que estão embaraçados. En la iglesia hay dos tipos de hermanos. Na igreja tem dois tipos de irmãos. Los militantes Os militantes y los enredados. e os enrolados. ¿En qué categoría estás? Em qual das categorias você está? ¿Entre los enredados o los Entre militantes? os enrolados ou entre os militantes? Porque los militantes Porque os militantes son totalmente diferentes a los Son- enredados. totalmente diferente dos enrolados. Los militantes viven para una causa Os militantes vivem para uma causa y los enredados no. e os enrolados não. Porque el militante Porque o militante va a mirar todas las cosas vai olhar todas as coisas a través de la causa. através da causa. Él primero será un militante Ele primeiramente vai ser militante y después un profesional. e depois um profissional. Voy a tomar un mal ejemplo, Vou tomar um mau exemplo, pero puede servir para ilustrar esto. porém pode servir para ilustrar isso. ¿Recuerdan la destrucción de las Torres Gemelas? Vocês se lembram da destruição das Torres Gêmeas? Los que destruyeron las Torres Gemelas Os que destruíram as Torres Gêmeas eran militantes del Al-Qaeda. eram militantes de Al-Qaeda. Y ellos fueron entrenados por muchos años E eles foram treinados por muitos anos para ese momento. para aquele momento. No sé, 15, 20 años, Não sei, 15, 20 anos. o desde niños, Ou desde criança. fueron enseñados Foram ensinados para la destrucción de estas Torres Gemelas. para destruir aquelas Torres Gêmeas.
Porque ellos tuvieron que venir a habitar en Estados Unidos Porque eles tiveram que vir morar nos Estados Unidos. y tener la confianza del país E ter a confiança do y país. llegar a ser pilotos de aviación E chegar a ser pilotos da aviação de Estados Unidos. dos Estados Unidos. Y llegaron a ser pilotos de una aerolínea más famosa del mundo, E chegaram a ser pilotos de uma linha aérea mais la importante do mundo. American Airlines. Da American Y Airlines. necesitan tanta confianza para ser pilotos de esa aerolínea. E necessitam tanta confiança para serem pilotos. Ellos dessa fueron entrenados. companhia. Eles foram treinados. Eran militantes Eram militantes. y ellos tenían que destruir las Torres Gemelas. Eles tinham que destruir as Torres Gêmeas. Y vivieron para esto. E viveram em função disso. ¿Qué es un militante? O que é um militante? ¿Es un militante o un enredado? É um militante ou um enrolado? Los militantes viven para una causa. Os militantes vivem para uma causa. Y los enredados viven para cualquier cosa. Os enrolados vivem para qualquer coisa. Por eso otra versión de la Biblia Por isso, outra versão da Bíblia habla lo que vos dijiste. fala do que tu disseste. Ninguno que milita Nenhum que milita se embaraza se embaraça en los negocios de la vida. nos negócios da vida. Si hay dos mujeres embarazadas, Se tem duas mulheres grávidas, ¿de qué pueden estar hablando? de que podem estar falando? ¿Vomitaste hoy? Você vomitou hoje? Sí. Sim. ¿Y vos? E tu? Yo ayer. E eu ontem. Y cada vez que crece el embarazo, E quanto mais cresce a gravidez, se vuelven pesadas. ficam mais pesadas. No le pida que corra. Não peça para que elas corram. Son hermosas, São lindas, preciosas, são preciosas, pero están pesadas. mas estão muito pesadas. ¿Y cuál es el tema de ellas? E qual é o tema delas? Mi filho tem su esposa embarazada de 6 meses. O meu filho tem a sua esposa grávida de 6 meses. ¿De qué cree que habla ella? De que você acha que elas falam? Se mueve, se mueve, se mueve. Mexe, mexe, mexe. Sacó el codo. Oh, tirou o cotovelo, deu uma cotovelada. Esta es la cabeza. Oh, aqui está a cabeça. Y va al médico E vai ao médico. y dice, doctor, se me hinchan los pies. Oh, doutor, meus pés estão inchados. Y el médico dice, es normal, es O normal. médico diz, é normal, é normal. Doctor, no puedo dormir con la cabeza para arriba. Doutor, eu não posso dormir com a cabeça para cima. Y el médico dice, es normal, es E o normal. médico disse, isso é normal. No, doctor, cuando me doy vuelta así, me duele aquí. Ah, doutor, quando eu viro para um lado, me dói desse outro. Es normal, es normal. É normal, é normal. Las mujeres son las que se ríen. As Los mulheres hombres são no entendemos que riem. nada. Nós, homens, não entendemos nada disso. Y yo sé porque lo veo a mi filho con su esposa, Eu sei porque eu vejo meu filho com a sua que esposa. ella le explica las cosas. Que ela conta sempre as coisas. Toca acá, toca acá. Toca aqui, Y toca mi hijo aqui. toca ahí. E meu filho toca ali. ¿Viste vos? Você viu? Você Y mi viu? hijo, sí. Y él dice, No sí. entiende nada. Não entende nada. Ninguno que milita se embaraza. Nenhum que milita deve ficar grávido En los negocios de la vida. dos negócios da vida. No es embarazo de un hijo. Não é embaraço de filho. Não Senão- se enreda, não se En los negocios de la vida. embaraça com as coisas da vida. No. No puede permitirse embarazarse. Não pode permitir se enrolar. Va a mirar todo a través de la causa. Vai olhar tudo por intermédio da causa. Cuando uno se embaraza en los negocios de la vida,
Quando a pessoa se envolve com os negócios da vida, ocurre como con el embarazo de la mujer. acontece como na gravidez com a mulher. Se vuelve lento para todo. Fica devagar para tudo. No puede salir rápidamente. Não pode sair rápido. Está embarazada. Está grávida. Y los negocios de la vida E nos negócios da vida no son pecados, não são pecados, son los negocios de la vida. são negócios da vida. Y ninguno que milita E nenhum que milita se enreda en los negocios de la vida. se enrola nos negócios da vida. Los negocios de la vida son cosas buenas. Os negócios da vida são coisas boas. Son buenas aún para disfrutarlas. São boas ainda para ser desfrutadas. Y no son pecados. E não são pecados. Pero el que milita Mas o que milita no se enreda en estas não cosas. deve se enrolar com isso. Tanto para el militante como para aquel que está enredado, Tanto para o militante quanto para aquele que está enrolado. los dos oran a Dios. Os dois oram a Deus. Pero ¿qué cree que orará el enredado? O que você acha que deve orar aquele que está enrolado? Oh Dios, Ó Senhor, ayúdame me ajude en esta situación. nessa situação. Sálvame Salva-me de esta situación. dessa situação. ¿Qué cree que orará el militante? O que você acha que ora o militante? Oh Padre, Ó Pai, hay que conquistar aquello. temos que conquistar aquele. Dios, obra. Ó Senhor, opera. Oraciones diferentes. Orações diferentes. ¿Qué cree que orará o de qué se alegrará el enredado? De que deve se alegrar o que está enrolado? Oh, qué bien que me va esto. Oh, que sucesso que eu estou tendo Oh, nisso. por fin yo puedo ahora hacer un crucero. Oh, por fim eu posso agora fazer um cruzeiro. Y no está mal hacer un E crucero. não está mal fazer uma viagem em Pero cruzeiro. por fin, Oh, mas por fim, el deseo de mi vida o desejo da minha vida y para mi familia e para minha família se cumple. se cumpre. Gracias, Señor. Oh, obrigado, Senhor. ¿Por qué cree que se alegrará el militante? Por que você acha que se alegrará o militante? Oh, Padre, Oh, Pai, aquel pueblo aquele povo, Aquela casa. aquela casa que hablé de ti, que eu falei de ti, ahora se están convirtiendo. agora estão se convertendo. Gloria a ti. Glória a ti, Senhor. En aquel pueblo. Naquele povo, Se abrió aquella casa, Padre. abriu-se aquela casa. Oh, hermanos. Oh, irmão, Se abrió la casa en aquel pueblo. abriu-se uma casa naquele lugar. Oh, y la familia escuchó. E a família escutou. Están Estão interesados. interessados. Y no puede dormir E não pode dormir de la alegría que tiene. pela alegria que sente. Son dos tipos São dois tipos de alegría. de alegria. La del enredado A do enrolado y la del militante. e a do militante. ¿Cuál será el clamor del enredado? Qual será o clamor do embaraçado? Oh Dios, Oh Deus, este negocio sea maravilloso. que esse negócio dê certo. Oh Dios, Oh Deus, toca este negocio, toca nesse negócio, esta situación. nessa situação. ¿Cuál será el clamor del militante? E qual será o clamor do militante? Oh Dios, Oh Deus, estas personas no están escuchando, essa pessoa não está nos escutando. no te están entendiendo. Não estão te entendendo. Estoy hablando, Estou falando. estoy en la escuela Estou na escola y no entienden. e não entendem. Te clamo a ti Eu clamo a Ti por todas estas personas, por todas essas por el pessoas. curso donde estoy, Pelo curso que eu estou. por la oficina donde estoy, Pelo escritório onde eu estou. por la empresa en que estoy. Pela empresa que eu estou. Salva, 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 Dios. Salva, salva, salva. Clamores diferentes. Clamores diferentes. ¿Tú eres un enredado o un militante? Você é um embaraçado ou é um militante?
quiero que Micaías lea una carta, que esta carta fue escrita por un joven comunista a su novia. Essa carta foi escrita por um jovem comunista à sua namorada. Está escrita en el año en la década del 50 del siglo pasado, Está escrita na década de 50 do século passado, donde el comunismo estaba en auge. onde o comunismo estava em auge. Y esta carta se la dio al pastor. Ella se la dio a su pastor. Essa carta ela entregou ao seu pastor. Y el pastor se la entregó al evangelista Billy Graham. E o pastor a enviou para o evangelista Billy Graham. Y en algún momento Billy Graham leyó esta carta, E em algum momento Billy Graham leu essa carta, tomando como ejemplo tomando como exemplo la militancia a militância de un militante comunista. de um militante comunista. Y él leyó esta carta. E ele leu essa carta. Esta carta es legítima, Essa carta é legítima. así que voy a pedir que si puedes leer. A carta que segue foi escrita por um jovem comunista para sua namorada, terminando a relação com ela pela sua devoção à causa comunista. A carta foi entregue ao pastor dela, o qual, por sua vez, a enviou ao Dr. Billy Graham, e ele a publicou. Nós, os comunistas, temos uma alta taxa de baixas. Nós somos os que vocês recebem a tiros, somos pendurados, ridicularizados e mandados embora dos nossos trabalhos, e sobre tudo mais nos fazem passar pelas maiores incomodidades possíveis. Uma grande porcentagem de nós é assassinada e presa. Vivemos na pobreza virtual. Devolvemos ao partido até o último centavo acima do que é absolutamente necessário para nos mantermos vivos. Nós, os comunistas, não temos tempo nem dinheiro para muitos filmes, concertos, um churrasco ou moradias dignas e carros novos. Temos sido descritos como fanáticos. Somos fanáticos. Nossas vidas estão dominadas por um grande fator, a causa pelo comunismo mundial. Temos uma filosofia de vida que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Temos uma causa pela qual lutar, um propósito definido na vida. Nos subordinamos nossas limitações pessoais a um grande movimento da humanidade. E se nossa vida pessoal parece difícil, ou se nossos egos parecem sofrer por meio da subordinação ao partido, então somos adequadamente compensados pela ideia de que cada um de nós, em sua forma reduzida, está contribuindo para algo novo, verdadeiro e melhor para a humanidade. Há uma coisa da qual estou completamente convencido, e essa é a causa comunista. Em minha vida, meu negócio, minha religião, meu lazer, meu namoro, minha esposa, minha amante, meu pão e minha carne. Trabalho nisso durante o dia e sonho com isso de noite. Seu domínio sobre mim cresce, não diminui conforme passa o tempo. Portanto, não posso manter uma amizade, um relacionamento amoroso, ou mesmo uma conversa sem relacioná-la com essa força que maneja e guia a minha vida. Eu avalio as pessoas, olhares, ideias e ações em função de como afetam a causa comunista e por sua atitude para com ela. Eu já estive preso pelos meus ideais e, se for necessário, estou pronto para ir ao fuzilamento. Que compromisso? Compromisso com a causa errada. Porém, é o perfeito retrato de um jovem que se sentia tão fortemente sobre o que ele achava que eliminar qualquer outro estilo de vida, eliminar tudo por completo de sua vida, constava da possibilidade de fazer cumprir o seu ideal.
Esto es un militante. Isso é ser militante. Pablo era un militante. Paulo era um militante. ¿Jesús era militante? Jesus era militante? ¿Sí o no? Sim ou não? ¿Tenía una causa? Ele tinha uma causa. ¿Y cuánto tiempo tenía para cumplirla? E quanto tempo ele tinha para executá-la? 3 años. 3 anos. ¿Y logró la causa? E conseguiu a sua causa? Él era un militante. Ele era um militante. ¿Y los discípulos que Jesús tenía? E os discípulos que Jesus tinha? ¿Eran gente que Jesús les hacía masajes? Eram pessoas que Jesus fazia massagem? ¿O Jesús discipuló a militantes? Ou Jesus discipulou aos seus militantes? Todos los discípulos murieron igual que Jesús. Todos os discípulos morreram No igual a murieron Jesus. en una cruz, Não morreram numa cruz. pero todos dieron su vida por Cristo. Mas todos deram as suas vidas por Cristo. Como su discipulador. Como seu discipulador. Fue militante. Foi militante. Y los discípulos eran E os militantes. discípulos também eram militantes. Cuando alguien tiene un discípulo, Quando alguém tem um discípulo, el discípulo o discípulo es igual que su discipulador. tem que ser igual que seu discipulador. Pero si el discipulador no es militante, Mas se o discipulador não é militante, ¿cómo va a ser el discípulo? como vai ser o discípulo? No, hoy estoy cansado. Não, hoje eu estou muito cansado. Otra vez. Oh, outra vez. Tengo que jugar al fútbol. Ah, eu tenho que jogar futebol. Hoy juega Argentina y Brasil. Hoje vai jogar Brasil com a Argentina. Hoy no puedo estar. Ah, não, hoje eu não posso ir. Te equivocaste de lugar. Você errou o lugar. Voy a dar otro mal ejemplo. Eu vou dar outro mau exemplo. Un ejemplo malo fue el de los Al-Qaeda. Um exemplo mau foi aquele lá da Al-Qaeda. Otro mal ejemplo es este de la causa comunista. Esse outro mau exemplo é esse aqui que acabamos de ler sobre a causa Voy a comunista. dar otro mal ejemplo. Eu vou dar outro mau exemplo. ¿Cuántos vieron alguna vez esta vieja película de Rambo? Quantos viram aquela antiga película de Rambo? ¿La vieron? Vocês viram? Era un boina verde. Ele tinha uma boina verde. Y estas personas eran militantes. Essas pessoas eram militantes. Fueron formados para una causa. Foram formados para uma causa. Lo único que sabían hacer A única coisa que sabiam fazer era matar era matar y sufrir e sofrer para salvar a algunas personas. para salvar algumas pessoas. Es lo único que sabían hacer. Era a única coisa que sabiam fazer. Y la hacían bien. E faziam isso bem. Y cuando les tocaba hacer algo, E quando tinham que fazer algo, se pintaban. aí eles se pintavam. Se camuflavam. Fíjate si el que tenés al lado está pintado de un militante, fíjate. Vê se o que está do seu lado está pintado como militante. No, ahora no. Agora não. Hoy no estoy de militante. Ah, hoje eu não estou de militante. Estos son militantes. Estes são militantes. Nosotros formamos discípulos Nós formamos discípulos que son, que são... tenés hambre, Você está com fome? come un poquito. Então come um pouquinho. Ninguno que milita Ninguém que milita se enreda en los negocios de la vida. deve se embaraçar com os negócios da vida. Cuando Jesús recupera a Pedro, Quando Jesus recuperou Pedro, después que le negó, depois que ele o tinha negado,
le dice estas palabras. lhe disse essas palavras: Pedro, ¿me amas? Pedro, tu me amas? Sí, Señor. Sim, Senhor. Pastorea mis ovejas. Então apacenta minhas ovelhas. Lo pone en la militancia. Coloca ele na militância. ¿Cuántos aman al Señor? Quantos aqui amam o Senhor? Tienen que ser militantes. Tem que ser militante? Los que aman a Dios tienen que ser militantes. Os que amam a Deus têm que ser militante. El enredado pide a Dios que bendiga sus enredos. O embaraçado pede a Deus que abençoe seus embaraços. El militante siempre tiene una postura de atacante. O militante sempre tem uma posição de atacante. El enredado O embaraçado ora por mí. pede: ore por mim. Oh, Satanás me ataca. Satanás está me atacando. El militante Mas o militante, él ataca. ele ataca. Aleluia. Aleluya. El militante nunca tiene una postura de defensa, O militante nunca tem uma postura de defesa, siempre de ataque. sempre de ataque. El militante fue formado O militante foi formado por su discipulador pelo seu discipulador. y ahora él sabe, Agora ele sabe. yo soy el que ataco. Agora sou eu que vou atacar. Los enredados oran de esta manera. Os embaraçados oram dessa forma. Oh Dios, Oh, Senhor, manda un mover del Espíritu, manda o mover do que Espírito. haya un avivamiento. Que aconteça um avivamento. Envía tu Espíritu. Envia o teu Espírito. Tócanos. Toca-nos. El militante O militante dice, diz: yo eu provoco provoco el mover del Espíritu. o mover do Espírito. Él está lleno del fuego del Señor. Ele está cheio do fogo do Está Senhor. lleno del Espíritu Está Santo. cheio do Espírito Santo. Donde Él va, Aonde ele vai, hay un mover de Dios. acontece o mover de Deus. Pero el enredado está esperando que el mover venga desde afuera. Mas o embaraçado está esperando que um mover venha de fora. Eso no está en la Biblia. Isso não consta na En Bíblia. la Biblia no se pide por avivamiento. Na Bíblia não pede por avivamento. El único versículo donde se pediría un avivamiento O único versículo onde se pediria um avivamento es en Habacuc, é em Abacuque, que dice, que diz: aviva tu obra en medio de los tiempos. aviva a tua obra no meio dos tempos. Está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Está no Antigo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Porém, no Novo Testamento, el Espíritu ya cayó, o Espírito Santo já foi derramado, ya bajó. já desceu. Y Pablo le dice a Timoteo, E Paulo diz a Timóteo que haga arder el fuego que está en él. que faça arder o fogo que está nele. Ya está en él. Já está nele. Provoca un incendio. Provoca um incendio de Dios. um incêndio de Deus. El militante cambió su mentalidad. O militante mudou a sua mentalidade. Yo soy el que ataco. Eu sou o que ataca. Yo provoco el mover de Dios. Eu provoco o mover de Deus. No espera las oportunidades. Não fica esperando oportunidades. Oh Dios, Oh Deus, que vengan las oportunidades. que venham as oportunidades. Él provoca las oportunidades. Ele provoca as oportunidades. Él está fluyendo con el Espíritu Santo. Ele está fluindo com o Espírito Santo. No sé cuántos conocieron a Ivan Baker. Não sei quantos aqui conheceram a Ivan Baker. Una vez estábamos en un ascensor en el 10º piso. Uma vez nós estávamos no elevador no 10º piso. Y entramos en el andar. ascensor varias personas. E entramos várias pessoas no elevador. Y antes de entrar al ascensor él nos dijo, E antes de entrar no elevador ele nos disse: si nadie habla, se ninguém fala,
no pasa nada. não acontece nada. Pero si alguien habla, Mas se alguém fala, algo va a pasar. algo vai acontecer. Así que entramos al ascensor, Assim que entramos no elevador, él y otras personas. ele e outras pessoas. Y cuando estábamos bajando, E quando nós estávamos descendo, él hizo una pregunta. ele fez uma pergunta. ¿Qué es más fácil, subir o bajar? O que é mais fácil, subir ou descer? Y entonces ellos dijeron, y es más fácil bajar. Aí então eles disseram, é mais fácil descer. Entonces Iván dijo, Então o Ivan disse, pero Dios no quiere que bajemos hasta el infierno. mas Deus não quer que nós desçamos até o Quiere inferno. llevarnos al cielo. Ele quer nos levar ao Y céu. en 10 pisos E em 10 andares, les predicó el Evangelio. lhes predicou o Y Evangelho. cuando bajamos del ascensor, E quando nós descemos do elevador, dice, ¿quiere que oremos? vocês querem que Sí, oremos? sí, sí. Todos disseram sim, sim, sim. Predicar el Evangelio en 10 pisos. Predicar o Evangelho durante a viagem de 10 andares. Él provocaba las oportunidades. Ele provocava as oportunidades. Ah, si no se presenta ninguna oportunidad, no. Ah, se não se apresenta nenhuma oportunidade, então não. Provóquela. Provoque você ela. Es un militante. Você é um militante? Vive fluyendo del Espíritu. Está fluindo no Espírito. El militante no tiembla ante el diablo. O militante não estremece adiante do El maligno. diablo tiembla delante de él. O diabo é que treme adiante do militante. Mirá quién viene ahí. Olha só quem vem aí. Y Satanás anuncia a todos los demonios. E Satanás anuncia a todos os demônios. Huyamos. Fujamos. Viene un militante. Aí vem o militante. Pero el enredado, Mas o embaraçado, Satanás dice, Satanás diz, vengan demonios. venham todos os demônios. Ataquémosle al enredado. Ataquemos a esse enrolado. Al militante le temen. Ao militante os demônios têm temor. El militante se atreve a algunas cosas. O militante atreve em algumas coisas. El padre le dejó al hijo una carta O pai deixou ao filho uma carta. y el hijo leyó esa carta. E o filho leu essa carta. Jesús leyó la carta que el padre le dejó. Jesus leu a carta que o pai lhe deixou. ¿Saben cuál es la carta que el padre le dejó a Jesús? Sabem vocês qual foi a carta que o pai deixou a Jesus? El Salmo 2, O Salmo 2, donde dice, onde diz: pídeme Peça-me y te daré por herencia las e te naciones. darei as nações por herança. Ajá. Dame las naciones. Dá-me as nações. Dame las naciones. Dá-me as nações. ¿Usted qué pide? O que você pede? Que no esté enfermo. Que não esteja enfermo. Que mi hijo encuentre trabajo. Que meu filho encontre trabalho. Ayuda a mi esposo. Ajuda minha esposa, meu esposo. Que venga el ómnibus. Que venha logo o ônibus. Que no se descomponga el carro. Que o carro não fique com defeito. Que no se pinche una goma. Ah, que não fure um pneu. Y por favor, E por favor, a los solteros, aos solteiros, cuando vayas a buscar la persona con que te vas a casar, quando você for buscar a pessoa com quem pretende casar, si usted es un militante, se você é um militante, casate con una militante, case também com uma militante. porque si no va a estar frustrado. Los dos se van a frustrar. Porque senão os dois vão ficar Usted es un frustrados. militante, Você é um militante. preparado para el ataque, Preparado para o con la ataque. unción para el ataque, Com a unção para o ataque. pero la esposa no. Mas a esposa não. Não. Este joven tuvo que dejar a la novia. Esse jovem da carta teve que deixar a sua namorada. Él tuvo que decir cosas. Ele teve que dizer para ela coisas. La causa A causa es mi negocio, é meu negócio, es mi religión, é minha religião, es mi hobby, é meu lazer, mi novia, minha noiva, mi esposa, minha esposa, mi pan meu pão, y mi carne. minha carne. No puedo mantener una relación, Não posso manter uma relação, ni siquiera una conversación de amor, não também uma conversa de amor, sin relacionarla
sem relacioná-la con la causa. com a causa. ¿Qué le diríamos hoy a un militante? Que diríamos hoje a um militante? ¿Exagerado? Exagerado? ¿Qué más le diríamos? Que mais diríamos? Fanático? Fanático, radical. Radical? Pero Jesús era un militante. Mas Jesus era militante. Y nosotros decimos que queremos ser como Él. E nós dizemos que queremos ser como Ele. Antes de que te cases, Antes de que você se case, pregúntele a su novio, pergunte ao seu namorado: ¿sos un militante? você é um militante? Estoy procurando. Ele: estou procurando. Entonces no te doy un sí. Então eu não vou te dar um sim. No me voy a casar con uno que no es militante. Não vou me casar com um que não seja militante. Ninguno que milita Nenhum que milita se enreda en los negocios de la vida se enrola com os negócios da vida, a fin de agradar a aquel a fim de agradar aquele que lo tomó por soldado. que o tomou por soldado. El militante O militante se rebela se rebela contra la escasez de frutos, contra a escassez, contra a falta de fruto, contra la escasez de milagros, contra a falta de milagres, con la falta de vidas que se entregan a Cristo. com a falta de vidas que Ele se se rebela entregam a contra todo Cristo. esto. Ele se rebela contra todas essas Él coisas. es un militante, Ele é um militante, preparado para la batalla. preparado para a batalha. Ustedes no me van a querer mucho Vocês não vão me querer muito, y los comprendo. e eu compreendo vocês. Me voy el lunes Eu vou embora segunda-feira y los voy a dejar tranquilos. e vou deixar vocês tranquilos. ¿Me dejan decirle Deixem que eu lhes diga cómo debería ser el reordenamiento de la vida de un militante? como deveria ser o reordenamento, o reordenar da vida do militante. Primero, Primeiro, tiene que dedicar un tiempo definido para Dios todos los días. tem que dedicar um tempo definido para Deus todos os dias. No 5 minutos. Não 5 minutos. No, Não. como mínimo media hora. Como mínimo, uma meia hora. Pero puede dedicar 1 hora, Mas pode dedicar 1 hora, 2 horas. 2 horas. Una vez un pastor me dijo, Uma vez um pastor me disse: tengo que confesarte un pecado. tenho que confessar para você um pecado. Y yo dije, ¿qué habrá hecho? E eu disse: o que será que ele fez? Y le digo, ¿qué te pasa? E eu perguntei: o que te acontece? El pecado. Tenho pecado, ele disse. ¿Qué pasó? Digo. O que aconteceu? Eu disse. Bueno, yo me levanto a las 3 de la mañana y oro hasta las 8 de la mañana. Eu me levanto às 3 da manhã e oro até às 8 da manhã. Cuando me dijo eso, Quando ele me disse isso. ¿y cuál es tu pecado? Le dije. E qual é o seu pecado? Eu disse. Y mi pecado es que me estoy levantando a las 5. O meu pecado é que agora eu estou me levantando às 5. Oh. Oh. Militante. Militante. En ese tiempo con Dios Nesse tempo com Deus, es también tiempo con su palabra. também é tempo para dedicar a sua palavra. En especial la vida de Jesús, Principalmente sobre a vida de Jesus, el gran militante. o grande militante. No hubo otro como él. Não houve outro como ele. 30 años de preparación 30 anos de preparação para 3 años de lucha. para 3 anos de luta. 10 años por cada año. 10 anos por cada ano. Pero logró los objetivos. Porém, ele alcançou seus objetivos. Porque él vivía para una causa. Porque ele vivia para uma causa. Y logró la causa. E alcançou a causa. Y en la cruz dijo, E na cruz ele disse: consumado es. está consumado. Militante. Militante. Reordenamiento de la vida del militante. Reorganização da vida do militante. Dedicar todos los bienes al Señor. Dedicar todos os seus bens ao Senhor.
Algunos tendrán que trabajar menos Alguns vão ter que trabalhar menos para dedicar más tiempo a la militancia. para poder dedicar mais tempo à militância. Cuando mi hijo entró en la facultad, Quando meu filho entrou na faculdade, yo le dije, eu disse para ele: ¿para qué vas a estudiar ingeniería industrial? para que você vai estudar engenharia industrial? Y él me dijo, E ele me disse: para ganar para Cristo a mis compañeros. para ganhar os meus companheiros para Cristo. Y de paso, recibir un diploma. E em seguida, então, receber um diploma. La tenía clara. Ele tinha claro. Primero estaba la causa Primeiro estava a causa, y después la profesión e depois estava a o profissão, la vocación. ou a vocação. Y si la vocación E se a vocação no coincide con la causa, não coincide com a va a causa, tener que ser dejada a un lado. então você vai ter que deixá-la de um lado. Militantes. Militância. Dije, dedicar los bienes al Señor. Eu disse dedicar os bens ao Senhor. Las casas, nuestras casas, sean casas para la obra. Que as nossas casas sejam casas para a obra. Esta casa es para Dios. Essa casa é para Deus. Es de Dios. É de Deus. Que se abran casas. Que casas se abram. Entrega la casa. Entrega a tua casa. Entrégale al Señor la Entrega casa. ela ao Senhor. Ábrela para que sea luz en el barrio donde estás. Abra sua casa para que ela seja luz no bairro onde você está. Reordenando la vida del militante. Reorganizando a vida do militante. Dedique familias estables a Dios. Dedique famílias estáveis a Deus. ¿Por qué ordenamos la familia? Por que organizamos as famílias? Porque si la familia no está ordenada, Porque se a família não está es organizada, una traba para la obra. é uma trava para a obra. Queremos tener familias ordenadas Queremos ter famílias organizadas para que no sean trabas para la obra. para que não sejam tropeço para a obra. El orden de Dios A ordem de Deus es, primero Dios, é primeiro Deus, en segundo lugar la familia, em segundo lugar a família, en tercer lugar el trabajo secular, em terceiro lugar o trabalho secular en cuarto lugar la obra del Señor. e em quarto lugar a obra do Senhor. Cuando hay un gran desorden, Quando há uma grande desordem, hay que poner esto verticalmente. então tem que colocar isso em forma vertical. Primero Dios, Primeiro Deus, después la familia, depois a família, después el trabajo depois secular, o trabalho secular, después la obra. depois a obra. Cuando está ordenado de esta manera, Quando está organizado dessa forma, ponerlo horizontal. você coloca então isso no horizontal. Está Dios, Está Deus, la familia, a família, el trabajo, o trabalho, todos en la obra. todos na obra. Es importante reordenar la familia. É importante reorganizar a família. También dentro de la familia hay un orden. Também dentro da família há uma ordem. Primero Dios. Primeiro Deus. Después, para la esposa, primero Dios. Para a esposa, primeiro Deus. Después el marido. Depois o seu esposo. Después los hijos. Depois os seus filhos. Para el esposo, Para o esposo, primero Dios. primeiro Deus. Después su esposa. Depois a sua esposa. Después los hijos. E depois os seus filhos. Y van a decir ustedes, E vocês vão dizer: ¿cómo hago con mis hijos? e como eu faço com meus filhos? Primero Dios. Primeiro Deus. Después tu esposo o tu esposa. Depois o teu esposo ou tua Y esposa. después tus E hijos. depois os teus filhos. Los que van a salir ganando Os que vão sair ganhando van a ser los hijos. vão ser os filhos. Reordenar las familias Reorganizar as famílias para que no sean trabas para que não sejam embaraço para estar en la obra. para estar na obra. Reordenando al militante. Reorganizando ao militante. Tanto los sueños como los proyectos Tanto os sonhos quanto os projetos tienen que estar relacionados con la extensión del reino devem estar relacionados com a extensão do reino y los valores e del os reino. valores do reino. Aún en situaciones Ainda em situações
renunciar a placeres sanos renunciar até mesmo os prazeres sãos y a amistades íntimas mundanas e amizades íntimas que sejam que mundanas nos hacen perder el tiempo. e que nos fazem perder o tempo. Y si es necesario, E se for necessário, renunciar a nuestra vida cómoda, renunciar à nossa vida cômoda, acomodada. Yo ahora estoy disfrutando una hospitalidad muy preciosa en la casa de Francisco. Eu agora estou desfrutando uma hospitalidade muito boa na casa do Francisco. Pero cuando me toca ir al norte argentino, Mas quando eu tenho que ir lá para o norte da Argentina, con los indígenas del norte, com os índios lá do norte, yo estoy allí. eu fico ali. Un hermano me recibió a las 2 de la mañana Irmão me recebeu às 2 da manhã, en una cabaña de esta altura, numa cabana dessa altura, una puerta así, uma porta assim. y yo me agaché Eu tive que me abaixar. y me dijo, hermano, perdóneme que no tenemos luz. Aí então me disse, irmão, me desculpe que nós não temos luz. Estábamos a 3.500 metros de altura. Estávamos a 3.500 metros de altitude. Pero si me puede seguir, sígame. Mas se você puder me Y seguir, yo más o siga-me. menos le seguía en la oscuridad. E eu mais ou menos o acompanhava na escuridão. Por allí pensé, ¿a dónde me va a llevar? E por ali eu pensei, aonde é que ele vai me levar? Y entonces me dice, mire, aquí hay una pieza, una piecita. Então ele disse, aqui tem um quartinho. ¿Puede pasar? Você pode entrar. La puerta era más pequeña. A porta ainda era menor. Entonces yo pasé. Então eu entrei. Mire, aquí hay un catre. Então aqui tem uma caminha. Y toqué la cama. E eu toquei aquela cama. No era sábana. Não tinha lençol. No era colchón. Não era colchão. Era piel de oveja. Era pele de ovelha. Perdóneme, hermano, que no tenemos almohada. Desculpa, irmão, que nós não temos travesseiro. No hay problema, dije. Não há problema, eu disse. Puse el portafolio. Coloquei a minha maleta. Si tiene frío, Se você tiver frio, toque aquí, toque desse lado de cá. que hay un cuero de cabra. Tem um couro de cabrita. Y entonces se tapa con eso. Então você se cubra com isso. Bueno. Bom. Y dormí así. E dormi assim. Al otro día, No outro dia, dormí. dormi. Me desperté Acordei y arriba mío e acima de mim había lo que comimos hoy, charque. havia o que nós comemos hoje, charque. Todo charque. Cheio de carne seca, charque. ¿Están dispuestos a dejar la vida cómoda? Vocês estão dispostos a deixar a vida cômoda? Si no es por lo menos 3 estrellas, no. Se não for um hotel de 3 estrelas pelo menos, então não. No, entonces no. Então não. Queremos alcanzar a todos. Queremos alcançar a todos. A los de la clase alta Aos da classe alta y a los de la clase pobre. e os também da classe pobre. Queremos ir a las cárceles. Queremos ir nas prisões. Un discípulo le dije, ¿podés ir a una de las cárceles? E a um discípulo eu disse, você pode ir numa dessas me dijo, sí, prisões? voy, sí. Então ele disse, eu vou. Y le digo, ¿y qué tal te fue? E como foi? No voy más. Ele disse, então não vou mais. ¿Por qué? Eu perguntei, por quê? Hay un ambiente terrible. Há um ambiente muito terrível. ¿Y qué creías que había en una cárcel? E o que você achava que ia encontrar lá na prisão? Hoy terminó la reunión Hoje terminou a reunião y vino un hermano e veio um irmão y me dijo, yo voy a los hospitales. e me disse, eu vou aos hospitais. Y había alguien que tenía enfermedad de cáncer. E tinha alguém que tinha câncer. Y no sé si era un cáncer en la zona bucal, Não sei se era um câncer na zona da boca. pero tenía tan mal aliento. E tinha tão mau cheiro.
y que se puso una máscara. que teve que colocar uma máscara. Pero aunque estaba la máscara, Ainda que estivesse com a máscara, igual se sentía el olor feo. igual se sentia o olor ruim, o cheiro ruim. Y esta persona le dijo si quería podía irse. E a pessoa enferma disse, se você quer, pode ir. Y él dijo no. E ele disse, não. Habituados a la comodidad. Acostumados à comodidade, Casi todos vivimos en sillas de ruedas, ¿vieron? todos nós parece que vivêssemos em cadeiras de roda. ¿Sí o no? Sim ou não? El auto no es una silla de ruedas. O carro não é uma cadeira de roda? Para todos lados en sillas de ruedas. Para todos os lados em cadeira de roda. Si llueve, no me esperes. Se chove, então não me esperem. La vida del militante A vida do militante es una vida de sacrificios. é uma vida de sacrifícios. Y si es necesario, E se for necessário, va a renunciar a su vida cómoda. ele vai renunciar à sua E vida se é cômoda. necessário? E se for necessário. Porque hay militantes que tienen problemas. Porque existem militantes que têm problemas. Problemas que no tienen que ver con pecados. Que não tem a ver com pecado. Pero tienen otros problemas. Mas tem outros problemas. El militante O militante puede poner de lado los problemas pode deixar de lado os seus para problemas dedicarse a la militancia. para dedicar-se à milícia. Y si está sufriendo, E se está sofrendo, dedicar los sufrimientos a Cristo. dedicar o seu sofrimento a Cristo. Porque allí los sufrimientos tienen sentido. Porque com Cristo os sofrimentos têm sentido. Vamos a ponernos de pie. Vamos nos colocar de pé.